Você já ouviu falar em SUP? Parece termo de marketing, né? Na verdade é, mas também serve para explicar bastante da nova Fiat Toro, que ela quer ser uma mistura de picape com utilitário esportivo. Finalmente aqui andando na Fiat Toro, a guardada Fiat Toro, provavelmente aí um dos lançamentos mais importantes do ano. Essa aqui é a versão 1.8 Flex, ela não vai ser a mais vendida, pelas contas da Fiat vai ser 60% do modelo diesel, mas é provavelmente a que as pessoas tinham mais curiosidade, não só porque ela vai custar menos, é a opção mais barata da linha, né? Mas também pelo desempenho que o Renegade já tinha apresentado, que divide a plataforma com essa picape. Então tinha uma curiosidade. A boa notícia é que ela ficou um pouco mais esperta que o Renegade, aparentemente. A gente ainda não pôde levar para a pista para tirar os números, mas houve mudanças no motor. Ele está com um coletor de admissão variável, né? Então ele aumenta aí o espaço do ar nas rotações baixas e diminui o espaço do ar no coletor nas rotações mais altas. Justamente ele entrega um pouco mais de torque em baixas rotações, que é onde ela precisa para embalar. Então, se você dirigir ela depois de pegar a diesel, você vai sentir falta, né, daquele torque. São 35,7 kgfm na versão diesel e nessa aqui são 19,3 com álcool. Eu mesmo estava com um Renegade 1.8 manual antes de dirigir essa daqui e acho que ficou dentro do que era possível fazer, sem trocar o motor, né? Eles conseguiram um resultado satisfatório. O pessoal que vai usar mais na cidade, a capacidade de carga dela é de 650 kg, não é 1 tonelada que nem a 4x4. O câmbio é suave, é o câmbio de 6 marchas automático, conhecido também do Renegade, mas tem outra relação, né? Na verdade a relação diferencial dele é mais curta, justamente por causa do peso maior aqui. E o que é legal, assim, falando da Toro como um todo, ela coloca um novo patamar, né, do que a gente conhece de Fiat, principalmente aqui no Brasil. É um carro que tem uma qualidade de construção bastante alta, ela tem uma rodagem bastante confortável. Ela tem suspensão independente nos dois eixos, ela é multilink atrás, com umas buchas específicas para quando ela estiver carregada, ela não perder nem a dirigibilidade e nem o conforto. Em relação ao Renegade, assim, comparando, ela me pareceu um pouquinho mais firme, porque ela tem mais entre-eixo também, né, para segurar, um pouco mais alta nas curvas, mas é muito boa de guiar, gostosa de guiar. Tem uma estabilidade para esse tipo para picape, está acostumado com S10, Ranger e tal, é completamente diferente, né? A dirigibilidade dela é bem mais próxima de um carro de passeio, e isso tem a ver com ela ser feita, a construção dela é monobloco, ela não tem aquele chassi, né, com as longarinas, e a carroceria montada em cima como as picapes médias tradicionais que a gente conhecia até então. Mas também, acho que ela se divide em dois públicos, né? Ela pode pegar um público bem maior do que o das picapes médias, porque ela não vai ter aquele pula-pula da suspensão traseira, né, que é eixo rígido nas outras, aqui independente. Ela vai ter um conforto de rodagem maior, ela tem um espaço interno legal até, para uma família aí 4 pessoas. Ela tem várias soluções para aproveitar a caçamba. Ela tem até uma bolsa que você coloca dentro da caçamba para levar bagagem, né? Quer ser o carro da família mesmo. A tampa que abre lateralmente. Várias coisas interessantes que eles colocaram no projeto do carro. E ficou inovador, apesar de não parecer inovador, assim, se pegar o conceito semelhante ao da Renault Duster Oroch, por exemplo. Mas você consegue ver que aqui eles foram mais a fundo no projeto, né? Um carro todo novo, não é só uma parte traseira nova. Então aqui em relação ao acabamento, ela tem umas mudanças significativas até em relação ao Renegade, né?
A primeira delas você já consegue até ver, não precisa nem tocar. Você vê que o plástico do painel já é aquele plástico brilhante, né? Painel de plástico rígido. Segundo a Fiat, foi uma questão do segmento. Então, as picapes não costumam ter painel de espuma injetada, então a Toro também não vai ter. Então, eles pensam assim, a Hilux custa 200 mil e não tem, por que a Toro de 80 mil até 120 mil vai ter, né? Então, colocaram plástico rígido, na porta também. Mas tem algumas coisas legais, por exemplo, aqui no puxador de porta, além dele ter um formato bem ergonômico, ele recebe uma parte externa emborrachada, então ficou mais legal o toque, né? E a cor do teto também, eles se preocuparam em deixar um tecido um pouco mais escuro. O pessoal que usa em estrada de terra, não ficar aquele teto escuro rápido. Mas a montagem é correta, né? A montagem segue a linha do Renegade, eles são feitos lá na fábrica de Goiânia, lá em Pernambuco. Então eles estão na mesma linha de montagem, eles dividem em alguns componentes. Toda a parte de trás aqui, a parte elétrica, os motores, 1.8 tem algumas mudanças, mas o diesel é exatamente o mesmo. O volante, a borboleta, que é igual, os comandos do ar-condicionado, o próprio lugar do câmbio, os bancos, eles são bastante semelhantes ao do Renegade. O espaço traseiro é legal também. Em relação ao Jeep, o banco é um pouco mais pra frente, né? Não é tão confortável quanto o Jeep, mas também é legal. E é uma qualidade de construção diferente dos carros da Fiat feito lá em Betim. É um modelo mais sofisticado. Aqui também no painel ele vai ter esse modelo Flex que a gente ele tem a telinha menor e monocromática, mas na versão Vulcana, que é a top de linha, você já vai ter a tela grande, ela chega quase do velocímetro ao contagiro, né? Bem grande no meio. Já é colorida, é configurável, que é também o que o Renegade oferece. Você pode não ter... Quando você entra, você não sente a mesma sofisticação do Jeep. Aqui, por exemplo, o Black Piano da Fiat, né? Uma pintura mais simples, não tem o mesmo refinamento do Jeep. Mas é um acabamento honesto. Outra coisa também que mudou aqui dentro, que ele perde em relação ao Jeep o freio de mão eletrônico, né? Esse aqui volta a ter a alavanca, então foi uma coisa aí que ficou mais simples. O motor é óbvio que a gente gostou mais do diesel, mas esse gasolina, o Flex, né? Ele, vamos dizer assim, que resolve para o que ele se destina, não é um consumidor de desempenho. E agora a gente precisa esperar para ver os dados de consumo, né? O que a gente tem até então é só do Inmetro. Ele classifica ela como nota A, que é uma boa nota, mas na verdade não dá para comparar porque é com as grandes, né? Com as picapes médias até então, as pesadonas de chassi, que obviamente vão consumir mais, né? Então isso não quer dizer que essa daqui chega a ser um consumo bom. Na parte de motorização, essa 1.8 ela foi para 139 cavalos em relação ao Renegade, que tem 132. Na diesel se manteve os 170 cavalos e também o torque. Dirigindo, a que a gente mais gostou foi a manual, 6 marchas com motor diesel. Que você brinca de encher o motor a hora que você quer. E ele transmite menos vibrações para dentro do que o automático de 9 marchas. A gente achou o carro mais liso. Nessa daqui tem uma proposta legal. Não sobra nem falta, né? Subidas ela reclama para acompanhar o tráfego na estrada. Mas viaja sossegado, 120 por hora, são 2.500 RPM em sexta marcha. Ficou um carro interessante. E a Fiat quer brigar não só na categoria de picape, trazer de repente o cara que tinha a estrada para cima, ou fazer o pessoal que tem Hilux, S10, olhar para baixo. Na verdade a Fiat quer roubar clientes de sedã médio, hatch médio, uma faixa de carro que a Fiat nunca conseguiu emplacar direito aqui no Brasil. E vai ser interessante. A ideia é vender 50 mil por ano, com uma estimativa de 60% para as versões diesel, que somam a maioria das versões, das 4, 3 são diesel, e 40% para essa Flex aqui.